Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Deixa eu só organizar aqui, esperando aí vocês entrarem. Oi, Marcelo, boa noite, boa noite. Coisa boa ter vocês por aqui. Vamos aí aguardar mais algumas pessoas entrarem. Oi, Lide, boa noite. Patrícia, boa noite. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí, 2 minutinhos que. Estão conseguindo ouvir agora? Conseguiram ouvir agora? Oi, Elierto, boa noite, meu querido. Estão conseguindo ouvir agora? Sim, foi. Meu fone de ouvido descarregou, não, se desligou. Era porque ele não estava conectado, eu pensei que ele já estava conectado no celular. Pronto, obrigada, meu querido. E aí, Patrícia, 1 hora mais cedo, né? 1 hora mais cedo aí, na Holanda, né? Aí consegue assistir, né? Que coisa boa. Fico muito feliz. Deixa eu só pegar aqui minhas informações que eu anotei direitinho. Eita. Aí é o quê? É meia-noite, é? É meia-noite ainda, Patrícia? Boa noite, Nath. Pois é, boa noite. É meia-noite, né? Vamos aguardar mais aí um pedacinho o pessoal chegar pra gente conversar. Então, hoje eu não coloquei nenhum tema específico, sabe? Questão da auriculoterapia, nem da acupuntura, hoje eu não coloquei nenhum tema. Por quê? Porque são as mesmas dúvidas que vocês têm e a insegurança de aplicar os pontos que eu recebo muita mensagem no privado relacionado a isso, relacionado ao Zangifu, relacionado a quem a sedar e tonificar. Mas eu acredito que Patrícia está por aqui. Eu não vi as outras meninas entrando da mentoria. Mas eu acredito, Patrícia, me dê aí um feedback. Se você ainda tem alguma dúvida, depois da aula da semana passada, sobre o Zangifu e relacionado a algumas aplicações. Porque eu acho que quem tá comigo na mentoria tá bem assistido relacionado a essas dúvidas, né? E quando vai surgindo essas dúvidas, vocês mesmos vai conversando comigo. Oi, Renê, boa noite. Cláudia, boa noite. As meninas entrando aí na mentoria, não é? Então, assim, hoje eu não coloquei nenhum tema específico, mas é, mas assim, são relacionados às mesmas dúvidas. Que inclusive as pessoas que estão entrando falando comigo no privado são pessoas que estão tendo insegurança, mas que não está comigo na mentoria. Aí eu sempre justifico, tiro dúvidas relacionadas à auriculoterapia, tudo direitinho. Mas vocês da mentoria, meninas, vocês ainda estão com alguma dúvida relacionada ao Zangifu, relacionada
A Alcedar e Tonificar vai ser ainda aula essa semana. Tenho certeza que vocês vão amar essa aula. Essa terceira aula é o pipoco. Mas aí, meninas, alguma dúvida? Você que é auriculoterapeuta, que não está comigo na mentoria, mas que me acompanha e tudo, tem alguma dúvida? Aproveita para tirar agora. Hoje eu não coloquei alguns nomes específicos. O Zangifu, por favor. O Zangifu. Patrícia entrou com outra conta. Certo. E quem é você? Eu não tô te conhecendo aqui pela foto. Ah, mulher, Patrícia da Holanda. Sim, Patrícia, é mesmo. Bora entender melhor o Zangfu? Bora sim, bora sim. É um material, um assunto muito interessante para a gente trabalhar. Joelma, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana Cione, boa noite. Pronto, vamos lá. Vamos lá conversar. Na medicina chinesa, não é? Onde a gente vai trabalhar aí há 5 mil, aproximadamente 3 a 5 mil anos antes de Cristo, onde vem toda essa revolução. Perfeito, Joelma! Onde vem toda essa evolução das práticas integrativas hoje, né? Hoje ela é considerada uma prática integrativa, onde está onde tá sendo relacionado muito a auxílios das doenças, das patologias, e onde nós podemos entender dentro da medicina chinesa que essas patologias estão ligadas aos desequilíbrios energéticos. Nesses desequilíbrios energéticos, quando eu estou equilibrada, que a gente nunca consegue estar 100% equilibrada, mas quando eu estou equilibrada 100%, não consigo estar equilibrada, mas quando eu estou equilibrada, automaticamente os órgãos, um está passando energia para o outro. E quando acontece um desequilíbrio, vamos supor, falando de dor, quando acontece algum desequilíbrio relacionado à dor, lembrando que dor, nós iremos trabalhar o meridiano do fígado e do rins. Na auriculoterapia, o pontinho do fígado e do rins. Então, o que é que acontece? Larissa tá esperando a senhora falar com ela. Que Larissa? Eu não vi nenhuma mensagem, não. Se foi alguma mensagem aqui, me perdoe, mas eu não vi, não. Se peça para ela falar comigo aqui, tá certo? Ah, Larissa, tua filha! Ô, Larissa! Boa noite, Larissa. Um cheiro pra você. Oxe, eu pensando em outra coisa. Ah, Larissa é a filha da Joelma. Ah, sim. Que bom. Cheiro pra você, Larissa. Mamãe tá lhe dando banho, né? Coisa boa. Fica escutando. Pode ficar escutando aí a professora da mamãe conversando. Tá certo? Então, quando existe o desequilíbrio energético, é a filha. Depois só que eu me lembrei, Joelma. Quando existe um desequilíbrio energético, automaticamente esses órgãos eles vão puxar energia de outros órgãos. Então, a tendência existe um incômodo da dor, mas não se foi tratada, porque se tomou paliativos para aliviar a dor, a tendência é aumentar. Ficou toda feliz. Que bom. A tendência é aumentar. Resumindo,
Eu tenho um exemplo, gente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um incômodo, eu sinto incômodo devido ao trabalho, passo muito tempo sentada. Então, nesse incômodo, eu tenho umas dores na lombar. Dessas dores na lombar, eu sinto as dores, aí eu tomo analgésico para aliviar a dor. E esse analgésico, mas eu não venho tratar com exercícios, eu não venho tratando com as práticas integrativas, com massagem, com alongamento e tudo. A tendência futuramente é existir um abaulamento. Desses abaulamentos, futuramente eu posso ter uma hérnia de disco, um bico de papagaio e tudo, enfim. Então, são casos a que a gente não está tratando. Quando a gente chega a tratar, quando a gente chega a trabalhar em cima da dor, onde frequentemente, se existe dores constantes, aonde a gente está falando existe de onde a gente está falando muito, inclusive isso eu falo no meu e-book, né? Quem comprou aí meu e-book sabe, né? A dor aguda e a dor crônica. A partir de quanto tempo ela se torna já crônica? A partir de quanto tempo? Então, existe uma pancada. Então, a pancada, existe um desequilíbrio naquele local que está machucado, mas levei uma queda, cartilagem, tendões, os ossos, não fraturou, mas são os órgãos que, literalmente, os mesmos órgãos que nós devemos tratar. Literalmente, os mesmos órgãos que a gente deve tratar. Na auriculoterapia e na acupuntura, nós trabalhamos os mesmos órgãos. Só que na acupuntura, nós temos o meridiano. E os meridianos, ele vai de uma ponta a outra. Um exemplo, ele vai da cabeça à ponta do pé. Exemplo, se for o R1, R2, R3, R4, R5. Na auriculoterapia não é assim. Nós não trabalhamos meridianos. Nós trabalhamos com os pontos específicos, aqueles pontos que ficam os cristais semanalmente na orelha, onde vai trabalhar energeticamente e vai dizer ao cérebro que estou informando ao cérebro, é como se fosse uma campainha, estou tocando, informando ao cérebro que ele tem que se tratar, ele tem que aliviar aquela dor. Entendeu? Então, assim, quando existe o desequilíbrio energético, automaticamente com o meridiano, com a auriculoterapia, a gente consegue reduzir a dor, a gente consegue tratar, a gente consegue chegar a um tratamento que consegue ter uma melhora de vida, um benefício para aquela pessoa. Eu estou falando literalmente da dor. A diferença da auriculoterapia e da acupuntura, como eu já disse a vocês, que são os meridianos, onde a acupuntura nós iremos trabalhar toda a anatomia do corpo, iremos trabalhar estudar praticamente todos os meridianos, né? E na auriculoterapia nós iremos trabalhar ponto específico. Na acupuntura, existe um tratamento mais existe um tratamento mais pontual relacionado àquele desequilíbrio, aquele bloqueio energético. No meu caso, amo e minha vida terapêutica é assim, trabalho com auriculoterapia, faço atendimentos a domicílios e na clínica, mesmo assim com a acupuntura, faço a acupuntura, mas mesmo assim eu deixo a auriculoterapia. Por quê? Porque ali a pessoa fica tratada semanalmente. A diferença é que ela está estudando todos os pontos da tabela dos 5 elementos, no caso do Zanquifu. Eu não preciso estar trabalhando, porque se eu tenho pontos específicos a ser tratado, se eu... Está cortando, por favor, professor. Então, assim, dentro da auriculoterapia e da acupuntura, eu trabalho as duas técnicas.
Nessas duas técnicas, eu faço os pontos dos meridianos da acupuntura, mas mesmo assim eu deixo a auriculoterapia. Tua voz está falhando. Minha gente, aqui pra mim tá normal. Pra mim aqui tá normal. A internet aqui tá normal. O fone também não tá fazendo nenhum barulho, como se fosse desligando. Mas alguém tá escutando, percebendo alguma coisa assim? Se tá incomodando, se tá fazendo barulho ou se tá cortando. Melhorou agora? Certo. Pronto, então vamos dar continuidade. Às vezes é alguma quedazinha, alguma coisa, mas vamos lá. Se está cortando, mas agora melhorou. Obrigada, Patrícia. Tava ruim, mas agora melhorou, tá certo. Vamos lá. Se na auriculoterapia, se na acupuntura, que é o que eu faço, o tratamento com os meridianos, complemento com a acupuntura, complemento com a auriculoterapia, essa é a minha técnica, essa é a minha praticidade dentro tanto domiciliar como na clínica. Na auriculoterapia, ele me dá um respaldo de fazer o tratamento e permanecer semanalmente na orelha do paciente. Seja ele alívio de dores, seja ela para depressão, seja ela para tudo. Sendo que eu não consigo trabalhar a tabela dos 5 elementos na auriculoterapia, mas na acupuntura também tem algumas coisas que eu não consigo. Exemplo, se eu for trabalhar, é engraçado para vocês, mas vocês vão entender um pouquinho. Se eu for trabalhar algum tipo de técnica dentro da acupuntura, tanto que vocês podem dizer assim: eu vou para um acupunturista, vou para uma acupuntura. Ela pode ser embasada em um tipo de técnica que não seja outra. Exemplo. Boa noite, boa noite, boa noite. Exemplo, tem alguns tipos de técnica que nós trabalhamos literalmente com matemática. Tem alguns tipos de técnicas onde nós trabalhamos literalmente, são micros meridianos, assim como a orelha, como a mão, como o pé. Tem algumas técnicas. Então, nenhum acupunturista ele trabalha com a mesma técnica. Eu trabalho diferente de outro profissional. O outro profissional trabalha diferente de outro profissional. Entendeu? Então, assim, nós não conseguimos trabalhar todos os pontos do Zangfu, literalmente, letra por letra, ponto por ponto, dos 5 elementos do Zangfu, os 5 elementos da tabela relacionados a isso. O que é que na auriculoterapia a gente deve se trabalhar? Inclusive, eu falei com as meninas como é que eu posso dizer? Na mentoria. Quais são os pontos mais importantes que eu devo trabalhar? A queixa principal na auriculoterapia. E passando a queixa principal, um dos pontos que eu preciso trabalhar é a questão do emocional. Nisso, você já tem uma resposta muito grande dentro da auriculoterapia. Eu não preciso entender, eu não preciso estudar toda a tabela dos 5 elementos, que mesmo assim, em alguns casos, na acupuntura a gente também não estuda. Exemplo, na tabela dos 5 elementos, ela completa, porque ali onde eu passei para vocês só tem a metade. Ela tem as notas musicais. As notas musicais a gente não trabalha nem na acupuntura, mas a gente sabe. Exemplo, é um caso bem engraçado, gente. Mas você vai entender direitinho o que é que eu vou explicar para vocês.
não tem Silvio Santos, quando ele vai fazer, quando ele começa no programa dele, lá, 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 lá. Pronto, essa é a nota musical do coração, que é o ponto o elemento fogo, coração e intestino grosso. Então, essa é a nota musical de lá, porque se você tá aqui, aí você começa cantando lá, 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 lá. Aí isso já vai enchendo, já vai lhe transbordando de alegria. Você começa a sentir uma energia. Então, assim, isso é um exemplo, tá, gente? De notas musicais que a gente não trabalha dentro da acupuntura e nem da auriculoterapia. Então, para vocês, auriculoterapeutas, não necessita literalmente eu trabalhar todos os pontos do Zhang-Fu. O que é que eu tenho que entender? Todos os pontos, eu tenho que entender o quê? O que é que ele causa? Qual é o órgão que está que está em excesso de deficiência e qual é a necessidade que aqueles pontos, que eu não posso ultrapassar 9 pontos, qual é a necessidade daquele organismo. Mas nessa semana eu fiz um tratamento. Aquela questão que eu disse, fazer um protocolo geral, aprender, conhecer, e depois de lá vai levar a anamnese para casa, vai estudar mais sobre esse paciente e não custa nada na primeira sessão dele você mudar os pontos, você fazer uns pontos, na segunda sessão você mudar e na terceira sessão você mudar. Por quê? Porque o terapeuta é você. Você é que vai entender, você é que vai dar o direcionamento, aquele aferente, eferente, o que informa o cérebro, o que informa o corpo, para entender quais são os pontos importantes. Entendeu? Então, assim, eu não preciso me ligar, eu não preciso me preocupar com tanto detalhe tão minucioso a questão do Zhang-Fu. Eu preciso saber os pontos mais importantes. Qual é o sentimento que ele traz e quais são as queixas principais onde eu posso trazer dentro da tabela dos 5 elementos e eu conseguir entender quais são os pontos que eu vou trabalhar. Simples assim. Meninas, a gente abriu na mentoria falando sobre isso e também depois a gente foi para a prática sentando e fomos trabalhando pontos por pontos de queixas de vocês mesmo. Para que vocês precisem entender. Eu não posso exceder 9 pontos, então eu não tenho para que estar trabalhando, digamos, o TR, o triplo aquecedor. Se eu preciso trabalhar o intestino, o estômago, eu vou literalmente trabalhar o ponto do estômago. Eu não preciso ir lá no triplo aquecedor, onde eu tenho o TR superior, médio, inferior, e para poder ele estar trabalhando o estômago. Eu vou diretamente no ponto do estômago, que aí eu já corto, já mato a charada e já tenho ótimos resultados. Entendeu, meninas? Entendeu, pessoal? Então, a auriculoterapia da acupuntura é um complemento. Eu digo que a acupuntura, né, que eu amo de paixão, mas a auriculoterapia é o braço direito da acupuntura. É o que me dá, o que me responde diretamente. Inclusive, casos e casos, gente. Teve um dia que eu estava com infecção intestinal, não. Eu estava com infecção urinária e estava ardendo muito, estava doendo muito. E o que eu tinha de madrugada para me socorrer só foi a auriculoterapia. E eu morrendo de sono, me auto-aplicando e fui-me embora dormir. Que eu não estava conseguindo dormir por dor, que estava doendo muito, né? Às vezes eu sou teimosa, às vezes eu esqueço de beber água. Então, acontece isso, né? E resumindo, apliquei os pontos, o que era que eu tinha de socorro aqui, que eu não tinha nenhum remédio de dor, nada. E o único tratamento que eu tinha era a auriculoterapia. A minha auto-apliquei, assim, botei alguns pontos
principalmente o rins e tudo, chamei analgesia para aliviar a dor e tudo, e eu consegui dormir. Tratou a bactéria? Não, mas me aliviou a dor. Para vocês entenderem o benefício da auriculoterapia. Outra vez, o bebezinho, fui atender o bebezinho com muita cólica, muita cólica, muita cólica. Então, o que eu tinha só eram os pontinhos da auriculoterapia. Os pontinhos. Já apliquei os pontinhos ali, fiquei massageando a orelhinha dele. Ele foi se acalmando, se acalmando. Para alívio de dor é perfeito. Perfeito, perfeito. Sabe? Não tem para onde correr dentro da auriculoterapia. Qualidade de vida natural, não tem contraindicação, a não ser que a orelha esteja ferida, alguma coisa assim relacionado, tá certo? Ah, professora, mas vamos lá. Passamos aí a situação do Zangfu. Eu preciso dos pontos importantes para poder trabalhar. Não posso ultrapassar 9 pontos, não tem problema. Passou. Vamos conversar sobre sedar e tonificar. É outra causa muito importante. Dentro das literaturas, algumas literaturas, e o pessoal fala muito sobre isso, dentro da literatura, dizem que as esferas de ouro tonificam e as esferas de prata seda. Tá mentindo? Não, tá falando a verdade. Beleza. Só que, pra gente trabalhar com as esferas de ouro, que sejam bolinhas de ouro de verdade, o nosso material encarecia muito. Então, dentro da nossa prática, onde nós encontramos as plaquinhas já prontas, de sedar e tonificar, elas já estão prontas ali, você só faz aplicar. Ah, eu preciso sedar o ponto do joelho para aliviar a dor. É um exemplo que eu tô dando, tá, gente? Mas aí nós não conseguimos sedar de verdade. Por quê? Porque ele não é de prata de verdade. E da mesma forma, a de ouro não é de ouro de verdade. O que é que elas são? Banhadas. Na literatura, tá errado, não está. Mas o nosso tratamento, onde nós compramos as placas, elas são banhadas a ouro e algum tipo de ouro. Vocês entendem? E alguns tipos de ouro, de banho de ouro. Vocês entendem que tem pessoas que têm alergia a bijuterias. Então, nesse sentido, que seja homem, que seja mulher, nesse sentido, automaticamente, elas não vão dar resultado. A probabilidade é que essas pessoas possam ter alergia. Elas possam dar alergia a essa pessoa. Essa pessoa pode ter febre, essa pessoa pode ter, digamos assim, a orelha inflamar, a orelha inchar, a ferir. Teve um caso de uma aluna aqui, se eu não me engano, foi a Cláudia. Se Cláudia estiver aqui, me responda. Não sei se foi a Cláudia que fez o primeiro atendimento dela, o primeiro contato dela com a auriculoterapia foi com uma terapeuta relacionada a ela, muito conceituada na cidade dela, foi aplicar os pontos e colocou semente as esferas de ouro e de prata. E automaticamente ela ficou toda patocada. Parecia que tinha tido uma intoxicação com alguma alimentação. O corpo dela ficou todo embolado, vermelho, coçando e tudo. Eu não sei se Cláudia tá aqui para dizer, mas para mim foi Cláudia que me relatou isso. Então, gente, na minha concepção, esferas de ouro e de prata, eu uso? Não, eu não uso. Eu não uso. Nem indico vocês a usar. Por quê? Porque se acontecer um tipo de alergia, a culpada é você. Não foi tu não foi Cláudia. Alguém me comentou. Eu não sei se foi France. Não sei, eu não lembro. Foi uma das meninas que estavam me comentando. Como são muitas, né?
Mas eu não sei quem foi das meninas que me comentou. Mas depois ela disse que depois teve a curiosidade de poder estudar mais sobre a auriculoterapia e hoje ela é auriculoterapeuta, entendendo dessa situação. Que eu não consigo sedar e tonificar com as esferas, certo? As literaturas também falam sobre sedar e tonificar com a semente de mostarda e de vacária. Eu não tenho esse, eu não acredito como terapeuta que isso possa vir dar certo, entendeu? Eu já não uso semente. Mas dizer que semente de vacária tonifica, semente de mostarda tonifica e semente de vacária seda, na minha concepção não existe também, né? Se foram literaturas que estudaram, que estão dizendo isso, para mim, eu não acredito. Por quê? Porque quando eu usava semente, na minha concepção, ela harmonizava de acordo com a necessidade do paciente. De acordo com a necessidade do paciente, ela harmonizava. Não tinha esse negócio de tonificar e sedar. Mas aí eu quero tonificar e sedar com rabinho de porco. Com as agulhinhas rabinho de porco. 1.0 a 1.5 tonifica. 1.8 a 2.0 seda. Com a rabinho de porco. Tá certo? Sendo que, se eu for sedar uma pessoa com 2.0, eu tô dizendo a minha prática, tá, gente? A agulha do rabinho de porco 2.0, ela é muito grande. E se for uma pessoa que tem a orelhinha fininha, ela vai passar daqui de trás. Entendeu? Então, assim, se você quiser se interessar e trabalhar, vai aí aplicar a agulha 1.5, 1.8, nem muito grande, nem muito pequena. A pequenininha, se dependendo da movimentação, ela solta, ela sai de tão pequenininha que ela é. Quando você aplicar, que você colocar o microporo esparadrapo, dependendo da movimentação, ela solta. Então, assim, se quiser tonificar e sedar, 1.5, 1.8 eu indicaria, tá? Ah, mas eu quero fazer o tratamento com as agulhas filiforme. As agulhas filiformes eu quero fazer antes de aplicar a auriculoterapia. Preciso fazer as agulhas filiformes. Pronto. Aplicou. Deixa eu ver, só confirmar aqui se eu tenho uma caneta de outra cor. Outra cor? Tenho? Tenho sim. Vamos lá. Fazer de conta que essa é uma agulha. Prestem atenção, tá? Essa é uma agulha. Então, o que é que acontece? E aqui é a minha orelha. Vamos prestar atenção. O que é que eu consigo tonificar e sedar? Com sementes eu não consigo. Com as esferas, arriscado da alergia. Com a rabinho de porco, 1.5, 1.8, eu consigo. Nem muito pequena demais, nem muito grande. Nem muito pequeno, 1.0, nem muito grande, 2.0. Mas vamos lá. Entendam, prestem atenção nisso daqui, tá? Eu tô com a agulha aqui, vou aplicar no ponto do Shen. Vou aplicar no ponto do Shen. Apliquei, vejam, prestem atenção aqui, ó, tá? Apliquei o ponto do Shen, pronto. Se eu quero tonificar para vocês, vai ficar trocado porque vocês estão me vendo. Se eu quero tonificar, sentido horário. No meu caso aqui, sentido horário, ele faz isso, ó. Prestem atenção. Tá vendo? Tá vendo, gente? Isso aqui, ó, tá aqui, ó. Para vocês é completamente diferente. Se eu quero tonificar, aplico a agulha
e rodo um pouquinho. Se eu quero sedar, aplico a agulha e sentido anti-horário. Rodo um pouquinho. Para vocês é diferente aí, porque estão na minha frente. Mas, exemplo, eu vou aplicar sentido horário. Eu vou aplicar na orelha sentido horário e vou rodar. Gente, não façam isso porque isso machuca. É cartilagem. Nem deve ser feito na auriculoterapia, nem deve ser feito na acupuntura. Tá certo? Então, com um estímulo só eu consigo. Aplicou, estimulou. Aplicou, estimulou. Prestem atenção aqui. Aplicou, estimulou. Só esse estímulo já deu o resultado. O cérebro conseguiu entender o seu estímulo. Conseguiu entender que você está pedindo para fazer o estímulo, lembrando que a informação vai aferente e eferente, informa ao cérebro que tem que trabalhar aquele local, aquele ponto local. Aliviou, pronto, passou. Sedar e tonificar. De 10 a 15 minutos tonifica, de 20 a 25 minutos seda. Entendeu? Faz aquele estímulo, fica lá na orelhinha um pouquinho. Pronto. Eu preciso aplicar nas duas orelhas? Não, eu não preciso aplicar nas duas orelhas. Aplica as agulhas, as filiformes em uma orelha e na outra orelha aplica os pontos normais, os pontos da auriculoterapia. Tá certo? Boa noite, boa noite, boa noite. Débora chegou. Boa noite, gente. Pronto. Aí, do que eu falei, não entendi a parte dos 10 minutos, certo, Patrícia? Para tonificar, ele tem que ficar menos tempo. Entendeu? Para sedar, ele tem que ficar mais tempo. De 10 a 15 minutos, tonifica. De 20, 25 minutos, ele seda. Então, automaticamente, pelo estímulo do ponto, o cérebro vai entender a forma de se trabalhar. Tá bom? Tá certo? Isso é matéria dessa semana da nossa mentoria, Patrícia. Mas aí eu vou me aprofundar mais com vocês, tá certo? Mais alguma dúvida relacionada a isso, gente? Vixe que a hora no instante passa. Ótimo, certo. Vá juntando aí, anotando aí suas dúvidas, viu? Que a nossa mentoria, nossa terceira mentoria, quinta-feira, vai dar o que falar. Eu quero mesmo ver. Não posso dizer o que é, mas vocês vão gostar. Gente, vocês, auriculoterapeuta, relacionada ao que eu falei aqui, alguma dúvida? Porque senão a gente pode dar continuidade aqui. Aproveitar que falta bem pouquinho. Vixe como passou rápido, gente. Passou muito rápido hoje. Curiosa para quarta, né? Para quinta. Certo. Vamos lá. Até agora ninguém respondeu. Vamos lá para conversas. Vamos lá. Inclusive, gente, quem quiser aí, fique aí à vontade. Quem quiser tá relacionado aí meu e-book. Meu e-book tá lá no meu Instagram, lá no meu, entendeu, Joelma, né? Pronto, tá lá no Linktree. Tá lá meu e-book. Quem quiser adquirir, ele tá falando detalhes, muitos detalhes, que é aquilo que, se você entender, você vai trabalhar para o resto da vida, sem problema nenhum. Tá certo? O ponto do baço de um diabético, posso tonificar? Não, ele já tá em excesso, Joelma. Aí você vai sedar. Você vai sedar, porque se ele tá com elevação, você vai sedar. Então, automaticamente, o ponto do baço... Olha, Patrícia, o e-book é top. O ponto do baço você vai sedar. Aí você complementa com o ponto sede. Tá certo?
E trabalhar também o emocional, porque dependendo de alguns diabéticos, né? A alteração aí emocional, ela também altera a glicose, tá bom? E aí, gente, mais alguma dúvida? Mas vamos lá dar continuidade. Se vocês tiverem dúvida, vocês só perguntar aqui. Pronto. Auriculoterapia com acupuntura. É porque eu já falei, né, gente, que é a forma que eu trabalho. Não tem como, né? Não tem como, mas a auriculoterapia é por nada, Flor. A auriculoterapia, para mim não, ela é um braço direito da acupuntura, né? Então, assim, eu não consigo fazer a acupuntura sem conseguir fazer a auriculoterapia, porque o benefício dos meridianos da acupuntura, quando eu finalizo com a auriculoterapia, o resultado é maravilhoso, né? Então, os meus pacientes, eles todos saem com os cristais na orelha com esparadrapo. Eu só uso esparadrapo, tá, gente? Eu não uso micropore, não. Vai depender de cada paciente aí, do jeito que você, cada terapeuta, aliás, do jeito que vocês acharem, tá bem feito. Mas na minha concepção, o que fixa mais, o que segura mais é o esparadrapo, né? Então, as dúvidas mais frequentes são as relacionadas ao Zangifu e relacionadas a tonificar e a sedar, tá? Tonificar e sedar. E a acupuntura, não é? A acupuntura independente, porque tem pessoas que têm receio de fazer a acupuntura, mas conseguem fazer a auriculoterapia. Exemplo, eu não consigo me tratar. Então, quando eu estou no nível elevado ou de dor ou do emocional, né? Que eu sou ansiosa, gente, se vocês não perceberam, mas eu sou, né? Não tem cristão no mundo que não seja devido à vida que a gente leva. Então, automaticamente, a auriculoterapia, para mim, é uma fonte riquíssima de conhecimento, de estudo, de entendimento. E foi minha primeira técnica, onde eu vim depois conhecer a acupuntura para poder trabalhar. Entendeu? Então, gente, dentro da auriculoterapia, nós podemos trabalhar muitas coisas. A única coisa que nós não podemos trabalhar na auriculoterapia são aqueles casos que a orelha ferida, não é? Descamando. São casos assim em extremo importância, a qual eu não consigo, eu não posso, eu não tenho o direito de aplicar nessa situação. Cortes, feridas, descamando, no caso que está em algum desequilíbrio energético muito grande, que tá ferida, né? A descamação está aparecendo algum ferimento. Então, esses casos eu não posso aplicar a auriculoterapia, tá bom? Gente, nossa conversa hoje foi boa. Sandra, um beijo, Flor. Saudades. A nossa conversa hoje foi muito boa, né? Foi tirando praticamente as dúvidas sobre de sedar e tonificar e o Zangifu, né? Quais são os pontos mais importantes que eu tenho que entender para poder fazer a auriculoterapia, que eu não preciso entender aquela tabela toda, né? Quem quiser, fica à vontade aí para depois procurar lá no Linktree o meu e-book. Fica à vontade para que vocês possam conhecer. E tem muita coisa lá falando dos benefícios e as porcentagens, estudos. Ô, Sandra, saudade. Ai, Sandra foi uma das alunas que estudou comigo na acupuntura, na pós-graduação em acupuntura. Essa semana, Sandra, eu fui lá em Iraildo para ele me desmontar todinha. Essa semana eu fui lá. Perfeito.
Massagem ayurvédica. É um amigo nosso, né? Eu precisei para ele, que eu levei uma queda. E como a gente não consegue se tratar, né? A gente tem que procurar os outros profissionais, né? E graças a Deus ele tinha horário disponível para mim. Mas foi perfeito, perfeito, perfeito. Foi. Pois é, gente. Então, assim, hoje foi uma conversa, né? Não falei ponto, não falei assunto específico, mas foi mais para tirar dúvidas. E quem quiser, lá no Linktree tem o meu e-book. Daqui a umas 2 semanas, 3 semanas, se organizem, porque aí eu vou abrir uma nova. Eita, querida Ailton, quem não quer, mulher? Quem não quer? Daqui a 2, 3 semanas se organize, porque eu vou abrir outra, como é que eu posso dizer? Outra mentoria, que as minhas mentoradas já estão na terceira aula essa semana, vai finalizar, e eu vou lançar outra mentoria, vou lançar outras mentorias também, tá certo? Gente, espero que vocês tenham gostado hoje na nossa conversa, né? Tirando mais dúvidas aí sobre o Zangifu e sedar e tonificar, tá certo? O que é que seda realmente, o que é que tonifica, né? O que é que eu consigo aí fazer no meio dos dois aí, no meio das técnicas da auriculoterapia, tá bom? Patrícia, vá-se embora dormir, já é meia-noite aí, né? Mais de meia-noite, 1 hora da manhã, né? 1 hora da manhã aí, né? Sempre aprendendo cada vez mais. É uma das minhas melhores alunas aí, a Patrícia, para vocês entenderem que não, agora, né? Por causa disso, não existe distância, né? E Patrícia tá fazendo um ótimo trabalho, estudando bastante, aproveitando, né? Perfeito, Joelma. Um cheiro pra você. Aí Patrícia é da Holanda e Joelma é daqui de Bezerros. Né, Joelma? Não é isso, Joelma? Patrícia é uma das minhas melhores alunas. Tira as dúvidas bem direitinho comigo. E tá longe, longe, longe. Já é o quê? 1 hora da manhã, né, Patrícia? E Joelma é de Bezerros, aqui pertinho de mim. Uma na Holanda, só Renê na Bolívia e Joelma bem pertinho de mim, tá vendo? E são as minhas mentoradas, gente, para vocês entenderem. Bezerros aí, eu entendo. Tá certo? Isso, 1 hora da manhã. Pois vá-se embora dormir, Patrícia. Eu acho que toda noite tu sonha comigo. Só pode. Não tem condições. Toda noite tu sonha comigo. Fica escutando minha voz direto, estudando auriculoterapia toda noite. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Vamos aí trabalhar. Vamos aí trabalhar constantemente, tá certo? Estudar. Eu sempre digo que eu sou um verdadeiro aprendiz, nunca sei de nada, nunca conheço, não conheço todas as técnicas, sempre tenho que aprender, que repaginar, de conhecer, da mesma forma que eu digo a vocês também. Façam, sonhei uma vez. Eita, Patrícia, é uma resenha. Vamos lá, verdadeiros aprendizes aqui, não é isso? Gente, um cheiro pra vocês, ficam com Deus. Boa noite, Patrícia, vá dormir, né? Aqui vai dando 8 horas ainda, querida. E você aí já é 1 hora praticamente. Cheiro pra vocês. Joelma, um cheiro pra você, minha querida. Gente, fiquem com Deus e até a semana que vem em outra live. Vamos ver qual é o tema da semana que vem, tá bom? Cheiro, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.